A reunião, cumprimento aos colegas vereadores, aos servidores desta Casa de Leis e a todos que nos prestigiam aqui e pelas redes sociais. Conclamo o primeiro secretário a aferir o registro de presença dos vereadores. Pois não, senhor presidente, afiro a presença de 10 vereadores e a ausência de 3. Sob a proteção de Deus e havendo o número legal, declaro aberto a presente sessão. Segunda sessão ordinária do mês de fevereiro da 19ª legislatura do ano de 2023, na Câmara Municipal de Santa Helena de Goiás. Solicito ao excelentíssimo senhor vereador Rones Ferreira que faça a leitura do texto bíblico. O testemunho dos céus e da lei. Narra os céus a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. O dia ao outro transmite essa mensagem, e uma noite a outra a repete. Não é uma língua, nem são palavras, cujo sentido não se perceba, porque por toda a terra se espalha o seu ruído, e até os confins do mundo a sua voz. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Solicito ao excelentíssimo senhor segundo secretário que faça a leitura da ata. Ata da primeira sessão ordinária da terceira sessão legislativa da 19ª legislatura aos 6 dias do mês de fevereiro do ano de 2023. Às 18h07, na sala das sessões da Câmara Municipal de Santa Helena de Goiás, presidido pelo vereador interino Elias de Oliveira Santos Júnior, e secretariado pelos vereadores Wellington Barbosa e Simão Vieira Mota. Sendo verificado o quórum regimental pelo primeiro secretário, é constatado o número de 11 vereadores presentes, sendo estes: Áureo Bueno da Silva Neto, Aglimeide Moreira Alves, Celso Oliveira de Paula, Francisco Dantas da Silva, Gilmar Francisco de Souza, Lorisval Pedro de Oliveira, Rones Ferreira, Silvio Marques de Araújo. E 2 vereadores ausentes, sendo estes: Aduil Lopes Cruz Júnior e Jânio Bertoldo Branquinho. Sob a proteção de Deus, o presidente declara aberta a presente sessão e lê o seu texto bíblico. Correspondências expedidas. Ofício número 043/2023, de autoria do vereador Aduil Lopes Cruz Júnior, ao vereador Elias de Oliveira Santos Júnior, justificando sua falta em sessão ordinária no dia 6 de fevereiro de 2022, pois estará acompanhando seu filho em consulta médica em Goiânia. Correspondências recebidas. Ofício número 022/2023, de autoria do presidente Pastor Jeremias Marcolino da Silva, ao vereador Aduil Lopes Cruz Júnior, convidando-o para participar do Congresso Unificado a realizar-se às 18 horas, dos dias 16, 17, 18, 19, 20 e 21 de fevereiro nessa cidade. Expediente. O requerimento número 01/2023, de autoria do vereador Simão Vieira Mota, solicitando a modernização de semáforos e instalações dos mesmos em novos pontos de cruzamento de nossa cidade. Requerimento número 05/2023, de autoria do vereador Silvio Marques de Araújo, solicitando o envio de voto de aplauso ao deputado federal Dr. Alcides Rodrigues Filho, requerendo Alcides Rodrigues Filho. Requerimento número 06/2023, de autoria do vereador Gilmar Francisco de Souza, requerendo a instalação de bancos em todo o entorno do Parque Ecológico José Procópio Espelho d'Água, como também de postes de iluminação pública. Requerimento número 07/2023, de autoria do vereador Aglimeide Moreira Alves, requerendo a revitalização da Praça José Avelino dos Santos, mais conhecida como Praça da Rodoviária. Faz necessário a reposição de bancos, plantio de árvores e manutenção de jardinagem, e também nas instalações de aparelhos de ginástica. Requerimento número 08/2023, de autoria do vereador Áureo Bueno da Silva Neto, requerendo a instalação de faixas elevadas em frente ao Colégio Monteiro Lobato e construção do canteiro central ao longo da Avenida Dom Miguel. Requerimento número 016/2023, de autoria do vereador Jânio Bertoldo Branquinho, justificando falta em sessão ordinária.
Projeto de lei número 01 de 2023, de autoria do Poder Executivo, que institui o Programa de Recuperação Fiscal de Santa Helena de Goiás, de REFIS Municipal de 2023, e da outras providências. Projeto de lei número 02 de 2023, de autoria do Poder Executivo, que altera a Lei Municipal número 2.909 de maio de 25 de março de 2017 e da outras providências. Projeto de lei número 03 de 2023, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a alteração da Lei Municipal número 3.150 de 25 de março de 2017 e da outras providências. Projeto de lei número 04 de 2023, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o município de Santa Helena de Goiás a conceder auxílio financeiro à Associação para Cuidado de Câncer em Goiás, ACCEG, e da outras providências. Projeto de lei número 05 de 2023, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a conceder ajuda de custos a atletas para a realização de eventos esportivos no município de Santa Helena de Goiás, e da outras providências. O presidente consulta o plenário sobre a suspensão do prazo do referido projeto. O vereador Silvio Marques de Araújo destaca que esse prazo só será contado a partir da criação das comissões permanentes. O vereador Francisco Dantas da Silva deixa um alerta acerca dos projetos de urgência e da suspensão dos prazos dos projetos de leis e orienta que seja analisado e discutido antes para que não ocorra nenhuma divergência. Tempo de liderança. O vereador Silvio Marques de Araújo enfatiza um problema na área da saúde e que atualmente foi solucionado, sendo de grande valia para nosso município, diminuindo a demanda de coleta do laboratório central e dividindo entre as unidades básicas de saúde de nossa cidade. Em seguida, parabeniza a administração, principalmente a Secretaria de Saúde, por todo o trabalho prestado. Em oportuno, o vereador Francisco Dantas da Silva deixa uma proposta acerca da criação de um caixa de informações na farmácia municipal, para que seja evitado grande espera da população. O presidente da sessão comunica a todos que, tendo em vista que estamos no início de um novo biênio, deve-se proceder à votação para a composição dos membros das comissões permanentes, nos termos do artigo 106 do Regimento Interno dessa Casa de Leis. Lembrando que, conforme o artigo 104 do mesmo regimento, as comissões deverão ter, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos após a escolha dos líderes, nos termos do artigo 106. Na próxima reunião ordinária, amanhã, os líderes partidários deverão indicar os nomes dos vereadores que ocuparão as vagas destinadas aos seus partidos. Conforme o artigo 107, parágrafo 1º, nenhum vereador poderá fazer parte de mais de 3 comissões permanentes, como membro titular, conforme o parágrafo 2º do artigo 106 do Regimento Interno. O presidente interino chama a atenção de todos os líderes partidários e demais vereadores para o disposto nos artigos 137 e seguintes do regimento. Foram escolhidos como líderes dos partidos: Jânio Bertoldo Branquinho, DEM; Francisco Dantas da Silva, Patriota; Elias de Oliveira Santos Júnior, PSD; Gilmar Francisco de Touza, PDT; Rones Ferreira, MDB; Silvio Marques de Araújo, Republicanos; e Wellington Barbosa, PL. O presidente interino, vereador Elias de Oliveira Santos Júnior, agradece a presença de todos e, não havendo mais nada a tratar, declarou encerrada a presente sessão. Para constar, lavrou-se a presente ata, que deverá ser lida, aprovada e, por fim, assinada. Ata em discussão.
Ata em votação. Ata aprovada por unanimidade. Quero abrir um parênteses aqui. Após cumpridas as formalidades regimentais na primeira sessão ordinária, foi indicado líderes dos partidos. Hoje pela manhã, os parlamentares se reuniram na sala de reuniões dessa Casa de Leis, aonde os líderes dos partidos indicaram os membros das comissões permanentes, e em seguida foi realizada a votação para presidente e vice-presidente e demais membros das comissões permanentes biênio 2023-2024. Lembrando que, conforme o artigo 104 do Regimento Interno, as comissões deverão ser, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos. Solicito o primeiro secretário que faça a leitura dos novos membros das comissões permanentes. Comissões permanentes biênio 2023-2024. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Presidente, senhor vereador Áureo Bueno da Silva Neto, patriota. Vice-presidente, Gilmar Francisco de Souza, PDT. Membro, Elias de Oliveira Santos Júnior, PSD. Primeiro suplente, Jânio Bertoldo Branquinho, DEM. Segundo suplente, Rones Ferreira, MDB. Comissão de Finanças e Orçamento. Presidente, Francisco Dantas da Silva, patriota. Vice-presidente, Silvio Marques de Araújo, republicanos. Membro, Lorisval Pedro de Oliveira, MDB. Primeiro suplente, Elias de Oliveira Santos Júnior, PSD. Segundo suplente, Jânio Bertoldo Branquinho, DEM. Comissão de Educação, Cultura, Turismo, Esporte, Saúde, Direitos Humanos e Cidadania. Políticas Públicas da Juventude e Defesa dos Direitos da Mulher. Presidente, Simão Vieira Mota, patriota. Vice-presidente, Elias de Oliveira Santos Júnior, PSD. Membro, Rones Ferreira, do MDB. Primeiro suplente, Celso Oliveira de Paula, patriota. Segundo suplente, Moreira Alves, MDB. Comissão de Planejamento Urbano, Obras e Serviços Públicos, Acessibilidade e Mobilidade Urbana, Segurança Cidadã, Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico. Presidente, Jânio Bertoldo Branquinho, DEM. Vice-presidente, Wellington Barbosa, PL. Membro, Gilmar Francisco de Souza, PDT. Primeiro suplente, Simão Vieira Mota, patriota. Segundo suplente, Aglibeide Moreira Alves, MDB. Comissão de Ética e Decoro Parlamentar. Presidente, senhor vereador Silvio Marques de Araújo, republicanos. Vice-presidente, Simão Vieira Mota, patriota. Membro, Gilmar Francisco de Souza, PDT. Primeiro suplente, Lorisval Pedro de Oliveira, MDB. Segundo suplente, Elias de Oliveira Santos Júnior, PSD. Passamos ao expediente. Solicito ao senhor primeiro secretário que faça a leitura do expediente. Requerimento número 02/2023, de autoria do senhor vereador Simão Vieira Mota, como assunto, realização de eventos e festas gratuitas em nosso município. Excelentíssimo presidente, em atendimento às reclamações e solicitações de melhoria da população local, requeiro o envio deste ao chefe do Executivo Municipal, prefeito, Dr. João Alberto Vieira Rodrigues, para que, juntamente com a secretaria responsável, proceda com os estudos necessários para a realização de eventos e festas gratuitas para a população. A realização de eventos e festas trará momentos de lazer para os munícipes e também aumentará a renda e oportunidade de trabalho para os feirantes. Certo de sermos atendidos, antecipo nossos agradecimentos. Quem assina, senhor vereador Simão Vieira Mota. Requerimento 09/2023, de autoria do senhor vereador Silvio Marques de Araújo. Assunto, solicitação de envio de ofício à ministra da Cultura, senhora Margarete Menezes. Excelentíssimo presidente, o vereador que se subscreve com assento nesta respeitável Casa de Leis, atendidas formalidades regimentais, requer, após apreciado, aprovado pelo douto plenário, o envio de ofício à senhora Margarete Menezes, digníssima ministra da Cultura, solicitando-lhe estudos e providências no sentido da liberação de verba de sua pasta para a construção da Casa da Cultura de Santa Helena de Goiás. A referida construção
é importante para que a população de nossa cidade possa dispor de um local apropriado para a realização de eventos culturais e sociais. E desta forma será possível reunir o número maior de interessados no aprendizado e na difusão de informações e da arte em suas diversas expressões, como teatro, música, dança, entre outras, sendo de grande valia principalmente ao elevado número de jovens e adolescentes que serão beneficiados. Plenário, vereador Orosibo José Carlos, Câmara Municipal de Santa Helena, Goiás, aos 6 dias do mês de fevereiro de 2023. Quem assina, senhor vereador, líder do governo municipal, Silvio Marques de Araújo. Requerimento 10/2023, de autoria do senhor vereador Silvio Marques de Araújo. Assunto: solicitação de repasse financeiro ao senhor prefeito Dr. João Alberto Vieira Rodrigues para a Associação dos Idosos Aposentados. Excelentíssimo presidente, o vereador que se subscreve com assento nesta respeitável Casa de Leis, atendidas as formalidades regimentais, requer após apreciado e aprovado pelo douto plenário envio deste ofício ao senhor prefeito municipal de Santa Helena, Goiás, Dr. João Alberto Vieira Rodrigues, solicitando o envio do projeto de lei de repasse financeiro da ordem de R$100 mil à Associação dos Idosos Aposentados e Pensionistas de Santa Helena de Goiás, com CNPJ 07-003-103.000-54, sediado à Rua Pedro Romualdo Cabral, número 158, Centro, em Santa Helena de Goiás, para aquisição de um veículo para apoio no transporte dos associados. A entidade não tem condições financeiras para adquirir um veículo próprio. Por essa razão, justifica-se a solicitação à AIA, Associação dos Idosos e Aposentados e Pensionistas de Santa Helena de Goiás, que tanto ajuda as pessoas especiais desta cidade. E muitas vezes os pacientes acabam perdendo o tratamento por não terem como se locomover. Plenário, vereador Orosibo José Carlos, Câmara Municipal de Santa Helena de Goiás, aos 6 dias do mês de fevereiro de 2023. Quem assina, liderança do governo municipal, Silvio Marques. Requerimento 12/2023, de autoria do vereador Wellington Barbosa. Assunto: substituição de todas as lâmpadas comuns por lâmpadas LED no residencial Bela Vista. Excelentíssimo presidente, em atendimento às reclamações e solicitações de melhoria da população local, requer o envio deste ao chefe do Executivo Municipal, prefeito, Dr. João Alberto Vieira Rodrigues, para que, juntamente com a secretaria responsável, proceda com os estudos necessários para a substituição de todas as lâmpadas comuns por lâmpadas de LED no bairro residencial Bela Vista, pois no bairro se encontra com vários postes com lâmpadas queimadas. Segundo moradores, a escuridão deixa o local perigoso e todos são obrigados a conviver com insegurança. Certo de sermos atendidos, antecipo nossos agradecimentos. Quem assina, vereador Wellington Barbosa. Requerimento 13/2023, de autoria do vereador Wellington Barbosa. Assunto: despoluição e fiscalização ambiental do córrego Campo Alegre. Excelentíssimo presidente, em atendimento às reclamações e solicitações de melhoria da população local, requer o envio deste ao chefe do Executivo Municipal, prefeito Dr. João Alberto Vieira Rodrigues, para que, juntamente com a secretaria responsável, proceda com os estudos necessários para a despoluição do córrego Campo Alegre, que tem seu curso dentro do perímetro urbano, e proceda também a fiscalização ambiental do mesmo, pois em vários locais existem um mau cheiro desagradável vindo do mesmo. Certo de sermos atendidos, antecipo nossos agradecimentos. Atenciosamente, quem assina, vereador Wellington Barbosa. Requerimento 15/2023, de autoria do vereador Wellington Barbosa, como assunto: reforma e revitalização do terminal rodoviário de Santa Helena de Goiás. Excelentíssimo presidente, em atendimento às reclamações e solicitações de melhoria da população local, requer o envio deste ao chefe do Executivo Municipal, prefeito, Dr. João Alberto Vieira Rodrigues, para que, juntamente com a secretaria responsável, proceda com os estudos necessários para a reforma e revitalização do terminal rodoviário de Santa Helena de Goiás, pois o mesmo foi construído na década de 70. Os anos se passam e se faz necessário modificações, reparos e modernização.
Certo de sermos atendidos, antecipo nossos agradecimentos. Quem assina, vereador Wellington Barbosa. Requerimento número 18/2023, de autoria do senhor vereador Gilmar Francisco de Souza. Assunto: fiscalização de animais de grande porte soltos ou abandonados em vias públicas. Excelentíssimo presidente, em atendimento às reclamações e solicitações de melhoria da população local, requeiro o envio deste ao chefe do Executivo Municipal, prefeito Dr. João Alberto Vieira Rodrigues, para que, juntamente com a secretaria responsável, proceda com a fiscalização de animais de grande porte soltos ou abandonados em vias públicas do nosso município, em específicos nos bairros Parreira, Jardim Europa, Bela Vista, Nova Suíça. Haja visto que tratam-se dos bairros em que temos mais reclamações por parte dos munícipes. É relevante mencionar que em outubro de 2022, ano passado, foi aprovado a Lei nº 3.184, em que regulamenta a apreensão de animais de grande porte soltos nas vias, logradouros públicos da zona urbana de nosso município e da outras providências. Desta maneira, solicito que seja feita a fiscalização dos seguintes bairros, bem como orientação e notificação dos proprietários dos animais para que mantenham presos em locais adequados, apropriados, evitando que eles circulem pelas vias públicas. Animais soltos pelos logradouros públicos de nossa cidade tornou-se um problema grave e é motivo de reclamações constantes de toda a população. A atuação reduzirá o risco de acidente causados por esses animais, além de reforçar a importância dos criadores em manter seus bichos presos. Desta forma, é extremamente importante a tomada de atitude a fim de solucionar este problema, dado que essa reivindicação já foi feita diversas vezes por esse vereador e nada foi resolvido até o momento. Certo de sermos atendidos, antecipo nossos agradecimentos. Quem assina, senhor vereador Gilmar Francisco de Souza. Requerimento 19/2023, de autoria do senhor vereador Aduil Lopes Cruz Júnior. Assunto: justificativa de falta em sessão ordinária. A mesa diretora, com fundamento no artigo 18, inciso 1º, do regimento interno desta Casa de Leis, por meio deste, após ouvido o plenário, requeiro justificar a minha falta em sessão ordinária no dia 6/2/2023, pois nesta data estive acompanhando meu filho em uma consulta médica na capital Goiânia, Goiás, ficando assim impossibilitado de participar da sessão ordinária. Para fins comprobatórios, serão apresentados atestado médico de acompanhante. Certo de sermos atendidos, antecipo nossos agradecimentos. Quem assina, o presidente dessa Casa de Leis, senhor vereador Aduil Lopes Cruz Júnior. E aqui já está o atestado médico de acompanhante. Dando início ao pequeno expediente, passamos a palavra ao nobre vereador Silvio Marques, o qual terá 5 minutos sem apartes. Senhor presidente e demais colegas, vereadores, pessoas que nos assistem, assessorias aqui presentes, nós estávamos agora há pouco no velório do senhor Hélio Veloso do Carmo, mais conhecido por todos, principalmente eu e o Rones, que nós somos os mais velhos aqui. Hélio da funerária, pai do nosso superintendente da habitação, Eliomar Dias do Carmo, também do pastor Idelmar Dias do Carmo. Gostaria de apresentar, senhor presidente, verbalmente, amanhã estaremos formalizando, que é um tipo de requerimento que a Vossa Excelência mesmo despacha, desnecessário ir ao plenário para votação. A moção de pesar, em virtude do falecimento do senhor Hélio Veloso do Carmo, ocorrido hoje, a Câmara Municipal de Santana de Goiás, por meio do seu proponente, vereador Silvio Marques, apresenta a moção de pesar pelo seu falecimento.
Senhor Hélio Veloso, como era conhecido por todos, deixa esposa, filhos, netos e bisnetos. Família tradicional de Santana de Goiás, pessoa bastante conhecida e respeitada por sua conduta de dedicação à família e à comunidade. Foi comerciante nesta cidade. Queremos, através desta moção, externar votos de mais profundo pesar pelo falecimento do saudoso Hélio Veloso do Carmo. Que Deus, com sua imensa sabedoria e misericórdia, possa confortar seus familiares e amigos neste momento de dor e de saudades. Aos seus familiares, principalmente a sua esposa, Dona Dalva, seus filhos Idelmar e Eliomar, nossas sinceras condolências, rogando a Deus que traga conforto aos corações enlutados. Desejamos que a paz, o consolo e a força da fé reine no meio de todos, primando o amor a Deus sobre todas as coisas, para que o Senhor Hélio Veloso descanse em paz. Plenário Orozimbo José do Carmo, 5 de fevereiro de 2023. Votos de pesar à esposa, senhora Dalva Dias do Carmo, os filhos, pastor Idelmar Dias do Carmo e Eliomar Dias do Carmo. Vereador Silvio Marques de Araújo, vereador Republicanos. Somente. Presidente. Cedida. Eu gostaria de aproveitar o nobre vereador Silvio Marques. Boa noite a todos, nobres vereadores, presidente Aduil Lopes Cruz Júnior. Realmente, aos que nos assistem, boa noite a todos que estão no plenário também, doutor Caio. Enfim, a todos. Eu gostaria de deixar aqui as nossas condolências à família, essa família tradicional em Santa Helena de Goiás, que tem uma história de trabalho, inclusive uma história de anos e anos de trabalho em Santa Helena de Goiás. Eu gostaria de, nessa ocasião, cumprimentar a toda a família, deixar aqui os nossos pesar, os nossos sentimentos, né, até porque a gente sempre passava ali e o via, né, sempre um homem realmente com a vida reta, digna, e que infelizmente nos deixou. Fica aqui os nossos sentimentos a toda a família, aos seus filhos, à sua esposa, a todos, e sobretudo a comunidade, né? A comunidade que com certeza lamenta o passamento do senhor Hélio Veloso do Carmo, pai do nosso amigo, né? Ex-vereador, inclusive que teve uma história importante, Eliomar Dias do Carmo, e também do seu irmão pastor, né? Que tem um trabalho prestado nesta comunidade. Apenas deixo aqui, presidente, nobres vereadores, as minhas condolências em nome também desse parlamento. Passamos à ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da ordem do dia. Requerimento número 01/2023, de autoria do senhor vereador Simão Vieira Mota. Assunto: solicitando a modernização dos semáforos e a instalação dos mesmos em novos pontos de cruzamentos de nossa cidade. Está em discussão, requerimento 1 de 2023. Requerimento em votação. Requerimento aprovado por 12 votos favoráveis. Requerimento 05/2023, de autoria do senhor vereador Silvio Marques de Araújo. Assunto: solicitação de envio de voto de aplausos ao deputado federal Dr. Alcides Rodrigues Filho. Está em discussão, requerimento número 5 de 2023. Requerimento em votação. Senhor presidente, desculpe. Sim. Até que eu apertei aqui, atrasei um pouquinho. Como é de conhecimento de todos, a questão do trabalho prestado pelo deputado Alcides Rodrigues na Câmara Federal. Principalmente a
seu trabalho em prol do município, com emendas, tanto emendas impositivas quanto emendas do orçamento secreto, que agora mudou o nome, né? Agora é orçamento da relatoria, mas antes era secreto. Conseguiu muitas coisas para Santa Helena, sem falar do passado como governador, vice-governador, deputado estadual, enfim. Mas eu quero falar mais agora do presente. Hoje, inclusive, aliás, na semana passada, eu pedi para fazer um levantamento, quais os valores em verbas que vieram para Santa Helena desde que o Dr. Alcides assumiu a Câmara Federal como deputado. Principalmente agora no orçamento de 2022, as emendas que foram apresentadas, que serão encaminhadas para o município a partir de agora, no ano 2023, que foi para o orçamento de 2023. Aquelas também que foram colocadas no ano 2021, que foi para o orçamento de 2022. Mas, infelizmente, a pessoa que estava fazendo esse levantamento na sexta-feira, ou na quarta, se me falha a memória, veio a falecer, que é a ex-assessora justamente do deputado, que trabalhava nessa área das emendas. Então, eu solicitei hoje, de manhãzinha, a Eliane, do controle interno, mas ela também estava impossibilitada, e ela justamente que me passou com respeito ao falecimento, que eu também não sabia, e ela iria passar por uma cirurgia. Mas o doutor Daniel, secretário de Planejamento, vai estar me passando amanhã. E uma coisa que eu estava observando, senhores, claro que a gente não pode culpar a questão da falta desses votos que migraram para outros deputados, outros candidatos que vieram aqui para pegar voto. Eu falei com o Fábio e pedi a lista de todos os deputados federais e estaduais que obtiveram votos aqui, independente da quantidade, e principalmente, claro, dos eleitos. E ele me encaminhou, e hoje nós estamos elaborando um ofício, um requerimento, melhor dizendo, e será tramitado nessa casa, o envio de ofício, presidente, por Vossa Excelência, a todos os deputados estaduais e os federais, e o senador Wilder, que foi eleito agora, e mais o senador Cajuru e o senador Vanderlan Cardoso, cobrando e fazendo lembrá-los de que eles tiveram voto em Santa Helena, independente de qual partido seja, para eles terem um mínimo de respeito com os eleitores que confiaram neles. Então, a gente já está elaborado, eu creio que vai ser colocado amanhã, e nada impede que os colegas façam o mesmo com principalmente os deputados eleitos pelos seus partidos. Nós iremos encaminhar para os 41 deputados estadual, para os 17 federal e também os 3 senadores, pedindo para que olhem Santa Helena, porque agora nós sem representante lá no governo federal, nós vamos ter um pouquinho de dificuldade, principalmente com obra no tocante, que depende de verbas do governo federal. Eu estava observando agora há pouco o requerimento do vereador Simão com respeito aos semáforos. No ano passado, em novembro, foi feita uma licitação para a remoção e modernização de todos os semáforos, principalmente no centro da cidade, naquelas ruas, aquelas avenidas e ruas mais complicadas. Foi feita a licitação, a empresa ganhou, mas por dezembro foi férias coletiva para os funcionários. Disseram que a partir de janeiro, fevereiro, estaria já colocando todos os semáforos. Nós temos um problema seríssimo aqui na Avenida da Cana, próximo ali o depósito, que todos nós temos uma proposição já colocada ali para resolver aquela questão. Se pensou de todas as formas em rotatória e tudo,
mas me parece que agora ficou definido quase que 99%, se não mudaram de ideia, a equipe da agência de trânsito e também com o prefeito, eu estive pessoalmente também com o prefeito, ali vai ser colocado um semáforo de 4 tempos, moderno, aqueles outros do centro da cidade vão ser reformados e vão passar para os bairros mais afastados, e todos os modernos que estão chegando já vai começar a ser colocado agora num período bem próximo. Então, é fruto de emenda do deputado Alcides Rodrigues. Não só isso, é muitas e muitas obras, recapeamentos, enfim, muitas coisas. Deputado estadual, por exemplo, nós obtivemos aí, do orçamento do Estado, várias emendas que foram aprovadas, inclusive uma do vereador Eliton Barbosa, uma do vereador Jânio, uma indicação, né, e uma minha, e me parece que, se me falha a memória, do Rones. Então, só isso aí nós já conseguimos aí, eu acredito que quase R$1 milhão, né? Então, isso significa benefício para a cidade, porque muitas das vezes a gente só através de pede aqui requerimento para o prefeito construir isso, mas de onde vai sair a verba? Está na LDO? Está na lei de diretriz orçamentária que nós votamos? Está no orçamento? Tem verba para isso? Então, eu acho que o vereador, ele focar em buscar com o deputado, que não é difícil, basta você ficar realmente de cima, pedindo ao deputado, consegue ali os 100 mil, 200 mil, 300 mil, já dá para fazer muitas coisas aqui no município. Então, era isso, senhor presidente, gostaria de dizer aos colegas que vamos trabalhar com isso, independente se tirou aqui 50, 100, 200 votos, mas que tenha respeito com o eleitor, porque se ele tirou 50 votos, ele é representante de Santa Helena lá na Assembleia Legislativa e também na Câmara Federal e no Senado Federal. Requerimento em votação. Requerimento aprovado por 12 votos favoráveis. Requerimento 06/2023, de autoria do senhor vereador Gilmar Francisco de Souza, como assunto: instalação de bancos em todo o entorno do Parque Ecológico José Procópio Espelho d'Água, como também de poste de iluminação pública. Está em discussão o requerimento número 6 de 2023. Requerimento em votação. Requerimento aprovado por 12 votos favoráveis. Requerimento 07/2023, de autoria do senhor vereador Moreira da Farmácia. Assunto: revitalização da Praça José Avelino dos Santos, mais conhecido como Praça da Rodoviária. Faz necessário a reposição de bancos, plantio de árvores e manutenção da jardinagem, e também a instalação de aparelho de ginástica, criando ali uma academia ao ar livre. Está em discussão o requerimento número 7 de 2023. Requerimento em votação. Requerimento aprovado por 12 votos favoráveis. Requerimento 08/2023, de autoria do senhor vereador Áureo Bueno da Silva Neto. Assunto: instalação de faixa elevada em frente ao Colégio Monteiro Lobato e construção do canteiro central ao longo da Avenida Dom Miguel. Está em discussão o requerimento número 8 de 2023. Requerimento em votação.
Requerimento aprovado por 12 votos favoráveis. Requerimento 16/2023, de autoria do senhor vereador Jânio Bertoldo Branquinho. Assunto: justificativa de falta em sessão ordinária. Está em discussão requerimento número 16 de 2023. Requerimento em votação. Requerimento aprovado por 12 votos favoráveis. Encerrada a ordem do dia, passamos ao grande expediente. Como nenhum vereador se inscreveu, algum líder quer fazer o uso do tempo de liderança? Cedida. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras, senhores que nos acompanham pelas redes sociais, ao nosso jurídico, doutor Ricardo Queiroz, doutor Caio, a minha assessora Renata, todos os assessores aqui do Legislativo que se encontram aqui presentes, sejam bem-vindos. Senhor presidente, senhores vereadores, eu quero aqui, em poucas palavras, senhor presidente, fazer um agradecimento aqui à bancada do MDB, né? Moreira, vereador Deda, e que ontem foi definido aqui que o líder do MDB seria o vereador Deda, né? Aí hoje, meu nome está lá presente como líder, né? Então, muito obrigado, vereador Deda, vereador Moreira, por mais esses 2 anos aí da confiança dos senhores. E deixar aqui também os meus parabéns a toda a liderança aqui de todos os partidos, né? Pelas comissões formadas, pelo partido independente do número de vereador, mas ele é líder do seu partido aqui. Que tenhamos uma convivência de muita paz, muita harmonia, igual foi esses 2 últimos anos que passaram, né? Que todos tenhamos o mesmo objetivo. E deixar aqui os meus sentimentos à família do Eliomar. Como o Silvio Marques disse, o senhor Hélio Veloso do Carmo, pessoas da minha idade, acima da idade do Silvio, doutor Caio aí, todos nós conhecemos ele há muitos anos atrás por o Hélio da Funerária. Era conhecido como Hélio da Funerária, pai do nosso amigo Eliomar, do pastor Eudemar, e pedir a Deus que Ele dê ali o descanso eterno, né? Merecedor, e conforte ali seus familiares e amigos. E pedir a Deus também aqui, pelas vítimas, a gente está acompanhando aí na televisão, nas redes sociais, né? Aquele terremoto que abalou a Turquia, né? Abalou a Síria, que já passou de 7.000 mortos ali, né? Quantas pessoas ali, quantas crianças ali, quantos inocentes ali que estavam ali em suas residências ali, dormindo, né? E o prédio, a casa onde moravam, veio abaixo. Que Deus possa dar muita força de vontade e muita esperança aos familiares daquelas pessoas e principalmente aos governantes daqueles países, para que façam valer aquilo que tem nas mãos, que é fazer o bem, tentar fazer o bem àquelas pessoas ali, daquele triste incidente, né? Porque um terremoto na magnitude que foi aquele, né? Na escala lá 7.8, não é brincadeira. Então que Deus tenha misericórdia das vítimas, das almas e das famílias daquelas pessoas que ali estão naquele sofrimento. Muito obrigado, senhor presidente. Algum vereador quer fazer o uso da tribuna para explicação pessoal? Agradeço a presença de todos. Convido a todos para a próxima sessão, amanhã, dia 8 de fevereiro, às 18 horas. E não havendo mais nada a tratar, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão.